nossa consciência tem um poder extraordinário, mas não é ela quem define o nosso destino. Quem define o nosso destino, quem define o nosso propósito é o próprio Senhor. Aquele que nos criou, aquele que nos deu uma missão, aquele que nos deu uma visão, é o Senhor quem faz com que todas as coisas sejam provenientes segundo a sua vontade. Porque Ele é o Deus Criador, o Deus que gera em nós tanto o querer como o efetuar. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje, o tema, o Deus que reina mesmo quando não o reconhecemos. O texto que eu queria ler com vocês está em Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça. Essa é uma declaração que foi falada pelo próprio Isaías, movido pelo Espírito Santo de Deus, para o povo, entendendo ali de fato que o nosso Deus é aquele que cinge, é aquele que guarda, é aquele que guia, é aquele que transforma, que restaura, segundo o poder soberano que existe nele. Aqui, por exemplo, nesse texto extraordinário, temos duas lições, temos aqui duas verdades que são específicas e que nunca deixam de ser atreladas ao próprio Deus, porque isso faz parte do próprio Deus. A primeira delas é que Deus é único, não existe um outro Deus que se iguale ao Deus soberano, o Jeová Rafá, aquele que cura, Jeová Jireh, aquele que provê a todas as coisas. Ele é único, não existe um outro Deus. A outra verdade que nós temos aí é que Ele é soberano, é o que diz o texto. Um Deus que é único, que nenhum Deus pode ser comparado a Ele mesmo, e um Deus soberano que Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, da forma que quer, porque Ele tem um conhecimento geral de toda a universidade, de toda a situação, de toda a questão humana, a questão do céu, do universo, Ele conhece tudo. Então precisamos aí entender que Deus, como sendo o grande reitor desta grande plataforma do universo, Ele vai governar conforme o seu querer e conforme as situações que Ele desejar. Aqui entendemos de fato que Ele continua sustentando, como Deus soberano, Ele continua sustentando, porque foi Ele o Criador, foi Ele quem deu o startup, o início de tudo isso. E nós entendemos que o Deus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até aquele grande dia que finalizará e fará novos céus e nova terra, e assim a gente crê. Entendemos aí que essa palavra ela foi escrita para o rei Ciro, um rei pagão, um rei que não acreditava em Deus e não reconhecia Deus como um Deus único e soberano, mas que Deus usou aquele rei, chamado rei Ciro, para cumprir a sua vontade. Então entendemos que, embora alguém não tenha a clareza e a certeza do que está fazendo em um determinado governo, em uma determinada plataforma, em uma determinada liderança, mas é o Senhor quem controla e guia os nossos passos. Então precisamos entender que não é o reconhecimento sobre Deus que vai definir o tamanho de Deus e a soberania de Deus. Então alguém que está diante de uma determinada liderança, diante de um determinado poder, foi dado pelo Senhor, assim como Jesus disse ao próprio Pilatos: nenhum poder que chegou às suas mãos veio a você se não foi do próprio Deus, que foi dado para a sua vida, para que você estabelecesse algo segundo o propósito dele, porque ele é soberano. Dessa forma entendemos que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então isso nos ensina que a soberania de Deus está acima da consciência humana. Deus é soberano, embora alguém não reconheça Deus ou não entenda sobre Deus, mas vai fazer tudo aquilo que esteja conforme a vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Eu quero finalizar aqui trazendo 3 ações práticas para a nossa vida, para o nosso crescimento. A primeira delas é dizendo que Deus governa acima das circunstâncias. Provérbios 21:1 diz que o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor.
Ele o dirige para onde quer. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nada escapa do seu controle, nem mesmo o que não o reconhece. Aquele que não reconhece, ainda assim, está sob o controle total do Senhor. Porque o Senhor é o governador. É o centro do universo, está nas mãos do Senhor. É Ele quem direciona todas as coisas. Outra coisa que a gente traz como aplicação prática para a nossa vida é que a soberania de Deus deve nos inspirar a ser reverente perante Ele, porque entendemos que quando a gente compreende a soberania dele diante de todo esse universo, a gente percebe que tudo está conforme aquilo que ele determinou, aquilo que ele designou, porque ele é o maestro, ele é o design desse universo. A palavra de Deus fala lá em Salmos 115, verso 3, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo é conforme o agrado de Deus, nada está fora do agrado de Deus. Portanto, seja no bem que você pensa que é bem, seja no mal que você pensa que é mal, Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele faz o que quer, quando quer, como quer e sempre para o bem maior, para o bem do todo, para o bem da sua própria glória. Em terceiro lugar, mesmo quando não vemos, Ele age. Às vezes somos condicionados ao que vemos, ao que tocamos, ao que percebemos, mas precisamos entender que Deus, Ele age no invisível. Ele tem poder de nos guiar, de nos libertar, de nos dar direção. A gente pensa às vezes que aquele bom pensamento que surgiu em nós veio da nossa inteligência, veio dos nossos currículos, veio da força do nosso braço, da nossa intelectualidade, mas entendemos que tudo isso foi gerado pelo próprio Senhor, porque lá em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, até o desconhecido pode ser um plano de Deus para a salvação e para a restauração da sua própria vida. Se algo está acontecendo e você desconhece o motivo, desconhece o porquê daquela situação e o para quê, continue fazendo o que está fazendo para a glória de Deus e você vai ver o quanto Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero trazer um desafio para que a gente execute de forma prática aquilo que a gente entendeu aqui nessa reflexão, nesse momento aqui de entendimento sobre a palavra do Senhor. Reflita sobre quantas vezes você experimentou livramentos, até provisões ou direções sem entender de imediato. Agradeça hoje a Deus por tudo aquilo que Ele fez, mesmo quando você não reconheceu. Ele é Senhor em cada detalhe, mesmo nos bastidores, quando você não vê e quando ninguém vê, Ele está trabalhando. Porque enquanto dormimos, o Senhor cuida de nós, cuida da nossa casa, da nossa família, dos nossos sentimentos. Essa é a garantia, a certeza. Faça agora uma retrospectiva, ou seja, uma volta no tempo e veja quantas vezes Deus livrou a sua vida, a sua casa e a sua família. A palavra hoje foi soberania e eu queria que você lesse de forma complementar Isaías 45, você vai ler do verso 1 ao verso de número 13, você vai ler Romanos 11, versículos do 33 ao 36 e também o Salmo 46. Você vai ler o Salmo 46 completo para entender a soberania e o quanto esse Deus único é poderoso para trabalhar em nossas vidas. Eu quero finalizar agora orando com você, abençoando sua casa, a sua vida e a sua família. Vamos juntos? Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo e a Tua graça tem se estendido em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque embora as situações e as agruras da vida venham, Senhor, nos pressionar, o Senhor continua com a Tua soberania sobre o universo, sobre nossas vidas. Às vezes não entendemos, Senhor, as situações, as causas, os motivos, mas sabemos que o Senhor direciona cada detalhe de nossas vidas. Nos dá, Senhor, cada dia um senso de gratidão e compreensão de que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor continua sendo Deus, o dominador de todo o universo. Obrigado por Jesus Cristo lá na cruz, pela salvação e porque um dia
Ele nos livrou do império das trevas e nos declarou justo pela cruz. Em nome de Jesus, amém.